Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Para começar, a gente vai falar sobre o parágrafo padrão. Antes de tudo, é importante a gente saber o que é o parágrafo. Bom, então vamos pensar assim. O texto, ele é uma unidade maior e essa unidade maior é composta por pequenas unidades. Essas pequenas unidades nós chamamos de parágrafo. Você certamente já ouviu falar, né, em alguma aula de redação que você teve alguma vez na vida, que ao mudar de parágrafo, na verdade a gente está mudando de assunto, ou seja, mudou de assunto, mudou de parágrafo. E essa é uma grande angústia para os alunos, né? Quando eu devo mudar de parágrafo? Bom, então esquece tudo isso e pensa da seguinte forma. Primeiramente, não é correto a gente dizer que mudou de assunto, mudou de parágrafo. Por quê? Porque o assunto ele vai permear o texto todo. Então você tem que ter a unidade temática. Então, o texto como um todo vai retratar um único assunto, a partir de diferentes perspectivas, mas o assunto é o mesmo. Então, quando que você muda de parágrafo? Eu costumo dar um exemplo de uma situação prática, que é uma conversa. Então, quando a gente conversa com alguém, né, digamos que você vai encontrar com seu amigo no final de semana e quando você o encontra, você começa uma conversação e essa conversação ela tem, digamos que etapas, né? Então você começa, né? Vocês se cumprimentam, perguntam como foi o dia, a semana, dizem que estão com saudades, coisas do tipo, e aí começa um determinado assunto. Então, quando você começa um determinado assunto, você mudou de etapa ou de nível, digamos assim, dentro dessa conversa. Aí, digamos que você vai conversar um pouco sobre uma viagem que você fez. Então, você vai falar, né? Puxa, eu fiz uma viagem maravilhosa e era a viagem que eu tanto sonhei em fazer e, enfim, finalmente tive a coragem e fui. E aí, a pessoa vai contar como é que foi essa viagem. Então, ela pode começar, por exemplo, contando como que foi para ela chegar até esse destino. Digamos que ela foi para o Nordeste, para Fortaleza. Então, ela diz que ela foi de avião e foi a primeira vez que ela andou desse meio. Foi a primeira vez que ela andou de avião, então ela ficou um pouco ansiosa, um pouco com medo, mas ela gostou muito. Depois ela diz como que foi chegar até o hotel. Então, à medida que ela vai avançando na conversa, ela vai mudando de tópico, né? Então, ela te cumprimentou, depois avançou um pouquinho, falou como foi fazer essa viagem dos sonhos. Depois avançou mais um pouco, falou como ela chegou até Fortaleza. Depois avançou mais um pouco e falou como foi chegar até o hotel. Ou seja, à medida que a conversa evolui, ela vai avançando no assunto e, portanto, os níveis dessa conversa vão mudando. Bom, é um exemplo bobo, mas que nos ajuda a perceber na prática como a gente deve mudar de parágrafo. Então, o parágrafo é a mesma coisa. Vamos falar do texto dissertativo argumentativo. Então, você começa com a introdução do seu texto, contextualizando o seu leitor e marcando a tese, o ponto de vista que você vai defender. Depois, você vai para o primeiro parágrafo de argumentação e vai desenvolver um ponto da sua tese. Terminou esse parágrafo, você vai avançar, vai defender o segundo ponto da sua tese. E, por fim, você vai avançar e vai chegar até a conclusão do seu texto e finalizá-lo. Então, à medida que você avançou, evoluiu, digamos assim, no seu texto, você mudou de parágrafo. Então, o assunto é o mesmo, porque o seu texto tem algo que nós chamamos de unidade temática. No entanto, você não pode desenvolver um texto em um único parágrafo. Então, para que ele fique mais organizado, não haja nenhum tipo de ambiguidade, confusão na hora da leitura, você vai mudar de parágrafo à medida que você avança o nível, né, digamos assim, desse texto. Tudo bem? Bom, então,
Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o parágrafo padrão.